minha rapaziada, no final, graças a Deus, tudo deu certo pro nosso Fluminense, minha rapaziada. Graças a Deus, tudo aconteceu da forma como a gente esperava. O Fluminense está mantido na primeira divisão. Motivos para comemorar? Opinião minha, não. Mas sim, devemos falar que na última rodada, finalmente, os jogadores do Fluminense entenderam o tamanho do problema que eles tinham se enfiado. Os jogadores do Fluminense finalmente entenderam que eles precisavam vencer o jogo, vencer bem e mostrar a força do time, da torcida, do peso, do nome do Fluminense. E nessa última rodada do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, conseguimos essa vitória por 1-0, que assim, veio para tirar o peso, aliviar, deixar o torcedor do Fluminense mais tranquilo, poder respirar um pouco. E claro, agora começa a hora da cobrança também. Eu vinha falando já há muito tempo, antes de acabar o Brasileirão, antes de confirmar a Série A, Série B, Sul-Americano, caramba, 4 de asa, vamos apoiar, vamos torcer, vamos acreditar nesses malucos aí. Só que agora que acabou, agora que o Campeonato Brasileiro encerrou legal, agora que não tem mais nada de ruim que possa estar acontecendo dentro da temporada, porque está tudo definido, é hora da gente começar a cobrar também. É hora da gente chegar lá no seu Mário Bittencourt. Ô Mário Bittencourt, e aí, como é que vai ser 2025? Vai ser essa palhaçada de novo? Vai ser essa porcaria de novo? Mas a gente vai falando sobre isso durante o vídeo, porque o importante nisso tudo é que o Fluminense está mantido na primeira divisão, rapaziada. O Fluminense se mantém na primeira divisão e de quebra ainda consegue uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. E a gente vai falar muito sobre o Campeonato Brasileiro, muito sobre o Fluminense, muito sobre essa partida entre Palmeiras e Fluminense, jogo fora de casa pra gente. Foi uma vitória que deu alívio pro torcedor. Mas confere aí, por favor, se você já está inscrito no Quintal Tricolor. Se não estiver inscrito, dá essa moral pra gente. A gente está por aqui todo dia trazendo notícia, novidade, atualização pra você, Tricolor, que está aí do outro lado. Obviamente, deixa aquele curtir. Eu quero saber de você, Tricolor, o que precisa mudar para 2025. O que não pode se repetir em 2025 que aconteceu em 2024. Comenta aí que eu quero saber de vocês. Rapaziada, o Fluminense viajou para jogar contra o Palmeiras lá em São Paulo e tinha muita dúvida. O Diogo Barbosa poderia jogar, não poderia, terminou que nem viajou. Bernal não estava relacionado, imaginamos um meio de campo com Lima, Martinelli, Paulo Henrique Ganso, que também não aconteceu. Nonato jogou e jogou bem, tá? Diga-se de passagem. E o Fluminense foi com a escalação com o Gabriel Fuentes mantido na lateral esquerda, ele que já tinha jogado muito bem contra o Cuiabá, e sendo bem sincero, tá? Eu acho que vai dar caldo Gabriel Fuentes na próxima temporada. Então o Fluminense viajou para São Paulo e preparou uma escalação um pouco diferente por conta do Nonato principalmente, e tirando o Paulo Henrique Ganso, que não jogou essa partida, Paulo Henrique Ganso que não iniciou essa partida contra o Palmeiras, tá? O Fluminense foi com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Fuentes, Martinelli, Nonato, Lima, John Arias, Kevin Serna e como referência Germancano iniciou a partida, enquanto muita gente trazia a escalação com Cauã Elias iniciando o jogo. E não foi o que aconteceu. Mano Menezes preparou essas mudanças e o Fluminense deu liga dentro de campo. No primeiro tempo ainda, o Fluminense abre o placar com o Kevin Serna em um belo lance, ele acaba conseguindo fazer o gol para o nosso Fluminense. E a partir daí, rapaziada, ficou um jogo meio que de ataque contra a defesa em alguns momentos. Só que o Fluminense conseguiu, em poucos movimentos, em poucos toques na bola, quando tinha ela sobre posse, chegar e agredir o time do Palmeiras, principalmente na segunda etapa, tá? Principalmente na segunda etapa. E os jogadores entenderam, no final de tudo, eles conseguiram entender o que precisava ser feito para manter o Fluminense na primeira divisão. E isso aconteceu. A gente cobrou muito, rapaziada, nas partidas no Maracanã contra Grêmio, que o resultado não veio, contra Criciúma, que o resultado não veio, alguns empates que o Fluminense deixou a virada acontecer no final do jogo, ou alguns empates fora de casa, onde o Fluminense já estava sacramentado o resultado e acabou dando mole. Então o Fluminense veio para essa partida muito nervoso. E a gente queria uma resposta dos jogadores o quanto antes, resposta dessa que nunca veio diante da nossa torcida dentro do Maracanã. Mas fora de casa eles compraram a ideia. Mas fora de casa eles foram um time de guerreiro. E me lembrou muito o time de guerreiros, esses caras que estavam em campo hoje. Obviamente, eu não estou aqui dizendo que eu estou feliz com o que aconteceu. Não estou dizendo que eu estou feliz que o Fluminense escapou do rebaixamento. Para mim isso aí era o mínimo. Não fizeram mais do que a obrigação deles. Porque eu já comentava com alguns amigos, esse time do Fluminense aí, com o elenco que tem,
tudo dando errado, tudo dando errado. É no mínimo meio de tabela, pô. É no mínimo meio de tabela. E meio pra cima, tá? Quando eu digo meio de tabela, é oitavo, nono, décimo ali, tudo dando errado. E basicamente foi isso que o Mano Menezes entregou pra gente. Que o Fluminense, com o aproveitamento de Mano Menezes, se eu não me engano, posso estar errado, o aproveitamento que ele tem era de sétimo colocado. E ele pega um time que é lanterna do Brasileirão. Ele pega um time que ficou, se eu não me engano, da 10ª rodada até a 17ª, como lanterna do Brasileiro. E o Mano Menezes conseguiu algumas arrancadas boas, conseguiu algumas boas vitórias, alguns bons resultados. E no final ele entrega o Fluminense para a diretoria na Série A. Obrigado, agradeço demais o Mano Menezes. Só que sou bem sincero, para a próxima temporada eu buscaria um outro treinador. Não manteria ele no cargo, não ficaria com o Mano Menezes para a próxima temporada. Não acho que é ele o cara que vai conseguir fazer com que o Fluminense na próxima temporada seja competitivo ao ponto de brigar na parte alta de Brasileiro, de avançar bem numa Copa do Brasil, de chegar numa final de Sul-Americana, de fazer com que o Fluminense tenha uma boa campanha no Mundial de Clubes. Boa campanha no Mundial de Clubes, rapaziada, quando eu digo isso, é classificar na fase de grupos. Que dali pra frente a tendência é só pegar o europeu. Então aí fica mais difícil, mesmo com um ótimo treinador. Mas a gente sabe que a gente sempre acredita, a gente sempre torce, pode acontecer. Então na próxima temporada, opinião minha, tem que mudar o treinador. Mas, sendo bem sincero, com todo mundo que tá aí do outro lado, o Fluminense se manter na primeira divisão é importante pra caralho para a próxima temporada. O Fluminense está vias de virar SAF, assim como quase todo o mercado do futebol em algum momento vai ter que fazer. E o Fluminense não poderia procurar uma SAF em uma situação desfavorável. Hoje, minimamente, o Fluminense se paga, se manteve na Série A, não vai ter queda de receita na próxima temporada tão absurda, tão drástica. Lógico, você vir de 3 Copas Libertadores e depois jogar Sul-Americana tem a diferença no dinheiro, mas não é tão grande assim quanto uma queda de uma Série A para uma Série B. Então o Fluminense se mantém na Série A, o Fluminense conseguiu a vitória que precisava, os caras entenderam o que é jogar com a camisa do Fluminense e agora é a gente esperar para saber quais serão as cenas dos próximos episódios até o início da próxima temporada, somente em janeiro. O jogo do Fluminense agora só em janeiro do próximo ano pelo Campeonato Carioca, tá? Minha rapaziada, uma mistura de alívio com frustração, na minha opinião, tá? Mas o Fluminense segue na primeira divisão. Pra quem secou, meu singelo, vai tomar no cu, secou à toa. O Fluminense se manteve de novo na primeira divisão, com você torcendo muito contra, tá? Tamo junto, minha rapaziada. Saudações de colores, não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar os nossos conteúdos. E lógico, segue a gente também nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, é @quintaltricolor. O céu é o limite para o Fluminense e durante a semana a gente volta com muita notícia pra vocês.